No livro de Tiago, capítulo de número 3, a partir do versículo 13, nós vamos ouvir aqui o Tiago falar sobre a sabedoria. Olha, eu vou dizer para você, é muito bom conversar com pessoas sábias. É muito bom você estar perto de pessoas que gostam de ouvir a palavra. Eu particularmente, eu falo isso agora, algo que é de mim mesmo, é algo que eu me identifico isso na minha vida. Eu tenho prazer em pregar o Evangelho. As pessoas que convivem mais próximas de mim, meus familiares, minha esposa principalmente, as minhas filhas, né? Os amigos, obreiros que nos ajudam no ministério, amigos próximos, pessoas que estão sempre com a gente, sempre vê o pastor pregando o Evangelho, sempre tem uma palavra de Deus. E eu agradeço a Deus por isso, mas eu fico percebendo que há muitas pessoas que ouvem a palavra e ouvem com prazer. Tem prazer de ouvir a palavra de Deus. A pessoa escuta a palavra, mas não é como aquele que entra por um ouvido e sai pelo outro, que só escuta para falar, entendi. Tem pessoas que têm prazer de ouvir a palavra. E quando você fala a palavra de Deus para certas pessoas, tem pessoas que elas entendem aquilo como a própria voz de Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus para nossas vidas. E o Tiago ele fala da sabedoria de uma maneira aqui que nos chama muita atenção. Eu tenho prazer, eu gosto de falar de Deus. Tem muita gente que pode até chamar o pastor de Caxias, né? Vou usar uma expressão que as pessoas, né, às vezes podem achar que é até uma maneira errônea de falar, mas até pode achar a gente meio chato, né? Não chato daquele religioso que fica pegando no pé dos outros, mas aquela pessoa que sempre que tem a oportunidade lembra-se do Senhor, sempre lembra da palavra. Chega em um assunto, começamos a falar de família, vamos terminar na palavra. Vamos falar de prosperidade, terminamos na palavra. Vamos falar de saúde, terminamos na palavra. Assim é a vida de quem é de Deus. Quem é de Deus tem prazer em falar a palavra dele. Tem prazer. Romanos 1, versículo, se não estou enganado, é o 16. Se for isso mesmo, coloca. Se não for, não precisa colocar na tela, mas se não estou enganado, é Romanos 1,16 que diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de pregar, eu não me envergonho de falar do amor de Deus, eu não me envergonho porque eu tenho prazer de falar de Jesus e você também deve ter esse prazer, até porque a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, para libertar, para curar. Esse é o Evangelho. Pode pôr na tela. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o grego, ou seja, para qualquer um. Né? Eu estou um pouquinho afiado aqui, né? Capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Nós não podemos nos envergonhar da palavra, temos que pregar com ousadia no nome de Jesus. Sem delongas, vamos então ao versículo 13 de Tiago, capítulo 3. Olha o que diz aqui: quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras, de que maneira? Em mansidão de sabedoria. Gente, vamos fazer o seguinte, nós conseguimos ver a sabedoria de uma pessoa pela maneira que ela vive. A pessoa sábia, diz a Bíblia que o sábio, ele sabe entrar e ele sabe sair. O sábio, ele pode entrar na pior das enrascadas, mas ele entrou com sabedoria, ele vai saber sair daquela situação. Mas a pessoa que ela não tem a sabedoria de Deus, que ela não sabe o que fazer, ela age de uma maneira nécia. O provérbio diz, tem um provérbio, não vou me lembrar exatamente, eu li isso hoje, tem um provérbio que diz que o avisado, a pessoa que é avisada, ela vê o mal e se esconde. Já o simples, aquele que não tem sabedoria, que não pensa no que vai fazer, ele acaba caindo e pagando a pena. Tem pessoas que sabem que a atitude dela vai fazer criar um problema para si mesmo, mas ela mesmo assim continua agindo desse jeito. Aí você vê que o Tiago faz uma pergunta, isso aqui é para mim, isso é para você, isso é para todo mundo, é para todas as pessoas que creem no Evangelho. Quem é sábio e inteligente?
É a pergunta dele. Não é quem fica 50, 60 anos dentro de uma faculdade. Claro que isso nos faz crescer muito, ter muita sabedoria, agregar muita coisa. Mas ele está falando da sabedoria do céu, a sabedoria das coisas de Deus. Ele fala, quem de vocês, quem no meio de vocês, ou melhor, quem é o sábio e o inteligente? Aí ele fala, sabendo da resposta, né? Aí ele fala automaticamente, olha, sábio e inteligente é a pessoa que mostra a partir do seu trato, que mostra a sua sabedoria de acordo com as coisas que você faz. Se eu sou de Deus, se você é de Deus, a nossa maneira de agir tem que ser diferente. A nossa maneira de falar tem que ser diferente. Vou contar um caso ruim para te lembrar de uma coisa boa. O apóstolo Pedro, quando Jesus foi entregue, para a mão dos romanos, para passar por toda aquela dificuldade que ele teve que enfrentar, diz a Bíblia que o Pedro, ele estava no meio de algumas pessoas ali se aquecendo num fogo estranho, e a Bíblia diz que o Pedro negou Jesus 3 vezes. E nas 3 vezes que ele negou Jesus, eu digo para você que uma das vezes eu falo assim que, puxa vida, o Pedro era de Deus até na maneira de falar. O Pedro, então, sentado naquela roda, ele conversando com as pessoas ali, uma menina fala assim, esse homem andava com Jesus, porque a fala dele o condena. Sabe o que significa isso? A pessoa que é de Deus, ela consegue interpretar, ela consegue conhecer a outra pessoa que é de Deus. E veja que é algo bem notório, é visível. Quando você é de Deus, tem práticas que você já não faz mais. Tem coisas que você não deixa mais acontecer. A mulher estranha para o homem casado é como se fosse um outro homem, uma pessoa como qualquer uma outra. Assim bem como o homem, para a mulher que é casada. A mulher que é casada, aquele homem não é de ela colocar os olhos sobre ele com cobiça, com desejo. Isso não é para nós. Por quê? Porque essa prática são dos ímpios. Nós somos o povo da fé, que cremos que há só um Deus, que há só um casamento, há só um marido e há só uma esposa. Porém, isso acaba acontecendo, o desejo, a carne. Aí você veja que ele fala, olha, se você quer conhecer uma pessoa sábia, veja as atitudes. Veja como que essa pessoa se porta. Quando ela é colocada no embaraço, ela prefere brigar, prefere xingar. O que ela faz? Se essa pessoa é sábia, se ela tem a sabedoria de Deus, ela vai apresentar o tratamento para com os demais como Jesus agiria. Então agora ele fala no versículo de número 14, ele diz, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Você sabe o que é sentimento faccioso? É uma facção. A pessoa tem desejo de provocar divisão. A pessoa tem desejo de fazer o mal. Sabe aquela pessoa que ela poderia fazer o bem, mas ela prefere fazer o mal? Tem pessoas que você vê, essa pessoa não tem sabedoria, porque a pessoa que faz o mal, ela cai no próprio mal dela. A minha mãe falava isso quando eu era criança, eu escutava, eu não entendia, A pessoa que fala demais pisa na língua. Eu falei, mas por quê, mãe? Eu não entendo esse vocabulário da senhora, mãe. A mãe é cheia dos ditados. Quem fala demais pisa na língua. Aí eu fico pensando agora, eu sei, tem gente que fala demais e acaba errando por falar demais. E aquilo que a pessoa fala condena ela mesma. Assim como nós dizemos, se o evangelho é o que eu creio, se eu creio na palavra de Deus, eu tenho que falar da palavra, mas viver essa palavra. Porque ele está perguntando, se você sabe, você tem que viver o que você prega. Você tem que viver o que você fala. Você tem que viver o que você diz. O Jesus é amor, Jesus é lindo, Sim, Jesus é maravilhoso. Porém, se você agir de uma maneira errada, você pode impedir outras pessoas de olhar para Jesus como um Jesus maravilhoso por conta da tua prática. Te falta sabedoria. Aí ele vai falando para a gente, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e principalmente diabólica. A sabedoria da facção,
Ah, eu tô nem aí porque os outros pensam. Eu estou nem aí porque os outros acham. Eu não vivo para agradar ninguém, nem você. Nós temos que agradar a Deus. Mas em certas coisas nós temos que agradar sim os irmãos que estão à nossa volta para agradar a Deus. O Senhor diz que se eu escandalizar uma criança, eu vou falar de novo, se eu escandalizar uma criança, o Senhor diz que aquele que convocar, aquele que fizer, aquele que provocar o escândalo, esse vai ter um duro juízo. Difícil entender quando fala criança, porque nós logo vamos para criança, para infantil, para adolescente, vamos para criancinha. Mas ele disse, ai daquele que escandalizar uma pessoa que está prestes a ser de Deus, ou uma pessoa que recentemente se converteu. A sabedoria dos nossos corações, que referindo-se ao Evangelho, à palavra que já nos foi dada, ao entendimento que já nos foi dado, nós não podemos de maneira nenhuma deturpar ou fazer com que alguém olhe para o Evangelho com maldade. Ele fala esse sentimento faccioso, esse sentimento de divisão, porque ele falou para a gente aqui que nós não devemos nem se gloriar disso. Tem gente que tem prazer em fazer o mal, tem gente que tem prazer em continuar no pecado. Aí ele termina dizendo no versículo 16, porque onde existe inveja, onde há inveja e espírito faccioso, você pode ler bem alto comigo aí, aí há, ele está dizendo o verbo haver, existe perturbação de toda obra perversa. Ou seja, a pessoa vive, como diz um dito, não sei se você já brincou daquele negócio chamado sinuca, já viu falar desse negócio? Ai, pastor, isso é pecado, é do diabo. Se for lá no boteco, tá cheio de pinga, aí é do diabo mesmo. Agora se é para diversão do filho ali, né, família em casa, não é um vício, não tem problema algum, tá? Essa é a minha visão, mas enfim, a pessoa fica ali chamada naquela sinuca de bico, a pessoa não consegue fazer nada. A pessoa sempre fica contra a parede, porque falta sabedoria para essa pessoa, porque ele diz que esse espírito faccioso, provocando facção, provocando ira, provocando brigas no ambiente onde ela está, olha o que diz o versículo de número 16, nesse lugar tem perturbação e todo tipo de obra maligna, todo tipo de obra perversa. No lugar onde você vive, se você não agir com sabedoria, você vai estar abrindo a tua própria cova. E o Tiago falou, lembra do versículo de número 13? Quem é sábio? Se você é sábio, então aprenda a mudar as tuas atitudes. E aí ele continua dizendo, vamos deixar aqui o 17, eu queria comentar com vocês de Provérbios 10, 27, quando a gente abrir esse provérbio, eu queria que você entendesse que você está aprendendo um pouquinho de vida. É a mesma coisa assim, vamos pensar o seguinte, você acrescentará dias na sua vida. Se você, vamos dizer que morreria em 2021, né? Misericórdia. Mas vamos dizer que você pode acrescentar dias de vida, anos de vida para você, se você aprender a sabedoria. Provérbios 10, versículo 27, diz assim, o temor, o respeito ao Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Quem é o ímpio? A pessoa que não age com sabedoria, a pessoa que não age da maneira correta, que toma decisões errôneas, sabendo da palavra, porque o ímpio não é a pessoa que vive no pecado porque nunca ouviu falar de Jesus. O ímpio é quem sabe o que é a palavra. O ímpio sabe o que deveria fazer, mas faz ao contrário. Aí você veja que o escritor aqui, o Salomão, ele deixou bem claro, olha, a pessoa que tem respeito a Deus, a pessoa que é temente ao Senhor, que é sábia, essa pessoa vai aumentar os dias da sua vida. As amizades à sua volta vão te ajudar. Sua família vai te ver como um bom homem, uma boa mulher. Vão te ver como um bom vovô, uma boa vovó, um bom amigo, um bom sogro, uma boa sogra, um bom genro, uma boa nora. As pessoas vão ter prazer na sua vida. As pessoas verão você como uma pessoa diferenciada, não melhor do que as outras, mas uma pessoa sábia. Ela sabe, uma pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, porque uma pessoa que teme a Deus não toma atitudes errôneas.
Existem coisas que são fatos, puxa, foi um erro, foi um vacilo, mas existem coisas que não são vacilos. É algo que a pessoa está incutido dentro dela. Aí se você voltar uma página na Bíblia aqui na tela, Provérbios 9, versículo 10 agora, fala sobre o temor e sobre a sabedoria. O temor do Senhor isso aqui é uma afirmação, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Sabe como que faz para você ter sabedoria? Temendo a Deus. Se você respeita a Deus, se você respeita ao Senhor, você vai respeitar a tua mulher, você vai respeitar teu marido, você vai respeitar teus filhos, você vai respeitar a autoridade do seu pastor, da sua pastora, você vai respeitar o teu patrão, a tua patroa, seus colegas de trabalho, você vai respeitar o teu irmão, você vai respeitar o teu pai, você vai respeitar a sua mãe. Se você é uma pessoa que teme, que respeita a Deus de todo o seu coração, que você entende o que deve e o que não deve se fazer, meu amigo, minha irmã, a sua vida será diferente. Quem teme a Deus é sábio. A sua sabedoria cresce à medida que você faz o que agrada a Deus. Quando a gente desagrada a Deus, quando fazemos coisas que desabonam a gente diante de Deus, o Senhor, então, Ele fecha o coração para a gente. A Bíblia diz que o pecado, ele nos faz separação de Deus. E eu posso te contar uma coisa? Há algumas pessoas que não entendem isso. Eu pequei, pedir perdão está resolvido. Legal. A Bíblia diz que quando pedimos perdão a Deus, o próprio Deus perdoa-nos e até mesmo Ele esquece do pecado quando há o pecado, quando a pessoa realmente se arrependeu e não torna a fazê-lo. O problema é que algumas pessoas, elas falham, elas erram, assim como todos os seres humanos são falhos, mas ela continua naquilo, ela pede perdão e a pessoa no outro dia pede e ferra de novo. É como diz a minha mãe, tá? Desculpa, ninguém vai ficar bravo comigo que eu vou falar não, tá? Tô usando o vocabulário da minha mãezinha aqui agora, tá? Tem gente que é sem vergonha, irmão. Desculpe a palavra que eu vou te falar. Ela sabe que não devia. Ela sabe que não deveria, mas ela faz do mesmo jeito. Tá faltando temor. Quando não se teme a Deus, você não vai usar da sabedoria da palavra. Você não vai usar o que a Bíblia diz, não matarás, não furtarás. Você não vai colocar a Deus sobre todas as coisas da sua vida, amarás somente o seu Deus. Você não vai levantar falso testemunho dos outros, você não vai tomar o nome do Senhor em vão. Se você guarda e tem temor da palavra, você não vai sair da palavra. Agora, se você não respeita a Deus, a palavra tanto faz como tanto fez para você. Tanto faz. Aí se a gente voltar, vamos voltar lá por favor? Tiago 3, versículo 17 agora, ele diz: mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, é primeiramente pura. Olha para o pastor. Tem coisas que a gente faz, coisas que agimos sem pureza. Que é, quando algo é impuro, é algo sujo, né? Podemos trazer para o lado aqui, né, humano, quando não é puro, tem malícia. Tudo que é feito com malícia, tudo que é feito com segundas intenções não é da sabedoria, porque a sabedoria age com pureza, sabe? Com simplicidade. É o que está dizendo aqui, ele fala, primeiramente ela é pura, depois então pacífica. O que é ser pacífico? Uma pessoa que não sai gritando, brigando com todo mundo. Uma pessoa pacífica, que tenta resolver as coisas de uma maneira certa. Tem pessoas que para resolver as coisas, ela quer brigar. Tem pessoas que, eu vou até comentar com você um pouco da minha infância. Eu me lembro ali na minha juventude, perto dos meus 12, 13 anos, faz pouco tempo, foi esses dias aí. Né? Na minha infância, meus 12, 13 anos, eu me lembro que os amigos ali, né? Amigos, os amigos entre aspas, uma vila contra outra vila, quando iam jogar futebol junto, eles quase se matavam. E quando dava uma hora que dava uma briga no campo, entrava toda uma torcida para dentro do campo, era paulada, era chute, era pedrada, era, olha, misericórdia. Era um demônio mesmo agindo ali. Quantas e quantas vezes
Ao invés de ser pacífico, a pessoa fecha a cara, a pessoa quer brigar, a pessoa... Como a minha mãe falava pra mim assim, ó, olha que coisa boa, viu? Minha mãe dizia assim, ela falava desse jeito pra mim assim, ó, e desfaz esse bico. Ela brigava comigo, eu fechava a cara, né? Ela falou, desfaz esse bico, cara feia pra mim é fome. Cara feia pra mim é fome. E olha, minha mãe, acho que ela tinha uma grande porcentagem de entendimento sobre isso, porque a pessoa que ela tem sabedoria, ela quer resolver as coisas na paz. Não quer arrumar briga. Tem gente que para poder resolver um problema, ela arruma 10 problemas para resolver um. Ela arruma 10 problemas para conseguir resolver um problema. Então a gente tem que ser pacífico. Aí ele termina dizendo, moderada, né? Primeiramente pura, depois pacífica, aí moderada, saber dosar, saber a hora de falar, saber como falar. Daí também tratável. Gente, a pessoa sábia, ela é fácil de tratar. A pessoa que é sábia, ela pode ter errado, mas é fácil, ela dá acesso para ser tratada. Ela dá espaço para receber a palavra, ela dá espaço para a pessoa, então, sabe, tratar. É uma pessoa tratável. Tem pessoas que são intratáveis, tem pessoas que você pode falar quanto for, a pessoa passa a vida inteira errando no mesmo lugar e a pessoa não muda. É intratável. Como diz um dito, né? Tem pessoas que são cabeça dura. Porque eu não aceito isso, eu não tenho sangue de barata. Você tem sangue de barata, Silvio? Meu amigo câmera aqui, você tem sangue de barata? Eu também não tenho, o meu sangue é de Jesus. Pastor, mas eu não aguentei. O homem sábio, a mulher sábia, que tem a sabedoria de Deus. Lembrando que a sabedoria de Deus começa no temor, respeitando a palavra. Quem respeita a palavra tem sabedoria. E o sábio, ele vai viver as abundâncias de prolongar a sua vida. O sábio, Provérbios 10, 27, o sábio, o que percebe, o que tem discernimento, ele vai alongar os dias da sua vida. Louvado seja Deus, Deus me dá essa sabedoria. Quero prolongar minha vida contigo, quero viver para contar a tua palavra. Mas tem pessoas que ela vai morrendo aos poucos. Quer que eu conte para você uma coisa? Tem pessoas que ela não tem sabedoria, ela não procura um médico, ela não se cuida, ela não se trata. A pessoa vive estressada, nervosa, a pessoa tá chegando perto ali dos 50 anos, na flor da idade, jovem, irmão. Tá parecendo, né, como diz um amigo meu, parece que passou um trator de esteira em cima da pessoa. Pastor, mas é de tanto trabalho, é de tanto isso, de tanto aquilo, é porque o senhor não sabe o que eu passei. Meu amigo, vamos para a palavra. Quem anda na sabedoria de Deus, Deus prepara o melhor para você. Olha o que diz o versículo ainda 17, a pessoa que é tratável e a pessoa que é sábia, olha o que diz, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. A pessoa que ela tem sabedoria de Deus, ela é misericordiosa, ela perdoa, é uma pessoa que tem um cuidado de até mesmo ter, sabe, o ambiente onde a gente vive ou a gente convive, né, onde você está, onde você reside, onde você mora, família, trabalho, onde você estiver, tem que ser um ambiente de misericórdia, porque as pessoas falham. E nós temos que ter paz no coração, senão vamos viver com ódio de todo mundo. Aí ele termina dizendo, pessoas que têm bons frutos. O que são bons frutos? Jesus ensinou uma parábola, olha, a árvore você conhece pelo fruto que ela dá. A pessoa é problemática a vida toda. E a Bíblia diz, né? O ímpio acha que todo mundo está contra ele. O ímpio está lá em Salmo 68, se não me engano. Ele fala, o ímpio sempre acha que está sendo perseguido. O ímpio sempre acha que está sendo perseguido, mas o problema é o ímpio. O problema é ele mesmo. Porque veja que a pessoa que gera bons frutos é visível. Agora a pessoa vive, pastor, mas é a má sorte. Irmãos, misericórdia, nós não vivemos da sorte. Nós vivemos pela fé. Mas para mim sempre foi assim as coisas. Eu nasci para sofrer igual Jó. Olha, irmãos, eu acredito que ninguém nasceu para sofrer igual Jó. Aliás, igual Jó ninguém passou. Ninguém foi provado por Deus, ninguém passou por aquilo que o Jó passou. E ainda que passasse, o Jó, ele nunca abriu a boca dele para falar algo contra Deus.
Eu vou terminar aqui e vou falar de... Eu não ia falar disso, mas eu vou falar. Versículo de número 17, final. Essa pessoa que tem sabedoria, ela trata as coisas sem parcialidade e sem hipocrisia, né? Não adianta eu falar uma coisa para você e fazer outra. Não adianta eu cobrar algo de você e fazer de outro jeito. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Como que eu faço para me ver, para me exercitar? Para que eu veja então, como diz aqui, o fruto da justiça. Como que eu faço? O fruto da justiça é coisa boa. O fruto da injustiça é coisa ruim. Agora, para ter justiça, para me colher coisas boas, eu tenho que plantar na paz. Eu tenho que ter a sabedoria no Senhor. Como eu disse que eu não ia comentar, mas eu vou bem rapidinho lá em Juízes 6. Juízes capítulo 6 é o 6º livro da Bíblia, tá? Lá no início, aliás, é o 7º, tá? Josué, depois de Josué vem Juízes. Juízes capítulo 6, deixa eu só achar o versículo aqui que eu não tinha marcado o versículo para trazer para vocês. Versículo de número 11. Olha o que o Gideão fez. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Amados, eu vou fechar aqui porque hoje é o suficiente. Sabe o que o Gideão falou? O Gideão disse assim: peraí, ô anjo, você está me dizendo que Deus é comigo? Você tem certeza que Deus é comigo? Tem pessoas de Deus, o Gideão era um homem de Deus, ele estava trabalhando. Enquanto todo mundo fugiu, Gideão continuou malhando trigo, mesmo no lugar errado, que eu digo que era o lugar que tinha. Ele estava fazendo a parte dele. Ele disse: peraí, mas se Deus é comigo, por que está acontecendo isso? Se Deus ele é comigo, por que nós estamos entregues na mão dos inimigos? Ele questionou. Às vezes nós somos assim, nós vemos o problema, ao invés de lutar contra aquilo, a gente quer questionar Deus. Nada acontece por acaso. Por que o povo foi entregue na mão dos midianitas? Porque pecaram contra Deus. Por que passamos por certas coisas que não precisamos passar? Porque pecamos contra Deus. Então a sabedoria inicia-se temendo a Deus, respeitando a palavra dele. E aí seremos uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pegue o seu copo com água comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, por este ensinamento que o Senhor nos deu. E eu te peço, meu Deus, que assim como o Senhor, meu Pai, tem tentado através da Tua palavra nos motivar, nos levantar, nos colocar de pé, que sejamos fiéis à Tua palavra, que sejamos fiéis, ó Deus, e que nós não sejamos pegos de surpresa, e que se formos pegos de surpresa, nós estejamos preparados. Oro, meu Deus, pelos doentes, oro por aqueles que estão fracos, oro por aqueles que caíram, que se desviaram, e peço ao Senhor que eles sejam levantados pela Tua mão. Diz a Tua palavra: o homem pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta pela mão. Levanta essa pessoa, levanta esse homem, levanta essa mulher, levanta esse casamento, Pai, levanta esse trabalho, levanta, meu Deus, essa empresa, levanta a saúde dessa pessoa. É o que eu lhe peço, e que nestas águas contenham a Tua unção de cura, de poder, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e beba comigo destas águas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo.